Fala, família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui repercutir esse videozinho que eu separei para vocês, pessoal, do canal ESPN. Mídia Paulista tenta explicar o inexplicável, que é a crise péssima no Corinthians. Pessoal, vamos acompanhar esse vídeo. Pessoal, você começa a dar gargalhada. Eu já assisti, eu quero que você assista também esse vídeo, pessoal. Porque os corintianos aí, Breyer também, Eugênio Leal aí, desleal, também fala de todo o argumento que eles têm aí para explicar o inexplicável do Corinthians, da situação do Corinthians. E lógico, o Fogão tá demais. Elogia a atuação do Fogão hoje e tá disparado na liderança. Bora acompanhar esse vídeo, mas antes se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui na plataforma. Agora, bora acompanhar esse vídeo. Só para a gente ter uma comparação, eu fiz uma comparação aqui do Botafogo da temporada passada, né? E eu faço uma comparação agora do Corinthians com o Vasco, porque o Ramon Dias estava à frente do Vasco, na luta contra o rebaixamento também. O Corinthians hoje, 18º colocado, tem 25 pontos. O Vasco, na 26ª rodada, na temporada passada, tinha 27 pontos. Então, 2 a mais do que o Corinthians e era o 17º colocado. Então, se a gente for fazer uma comparação, não olhando para time, mas olhando para números, é uma missão ainda mais difícil. E o Vasco não tinha, Marcela, as duas competições paralelas que o Corinthians tem. Essa é a grande mas diferença. assim, em relação a essas duas competições, eu acho que isso é algo muito claro. Apesar de você, de alguma forma, olhar para as Copas e ter essa vontade de vencer, eu não sei como é que o Corinthians vai entrar contra o Fortaleza. Porque eu imagino que a partir de agora vai ser, vamos focar completamente então, hoje ele no não entrou com o Campeonato Fagner. Brasileiro. Mas Hoje ele não jogou com o Fagner. Mas talvez Será que ele pensa que o Fagner deixou de ser é titular? a melhor opção para jogar contra o provavelmente. Fortaleza? Não, e ele vai ver esses dilemas, porque a partir de agora fica impopular também poupar demais nas Copas com o torcedor com ânsia de voltar a Impopular ganhar é um cair título. para a Série B. Mas tá numa sinuca, mas vem cá, eu tô entendo. perto de ganhar um título aqui. 2 títulos que eu posso Dinheiro. ganhar. E aí, Duas Gente, Copas. mas não existe discussão em relação a isso. mas Não aí existe tem a parte discussão, política. mas também você vai Mas falar o quê? até a Entrega o parte jogo? política. Entrega. Entrega o jogo? Não, tem uma Talvez hora. não devesse existir. Marcela, você não viu o que aconteceu eu no jogo acho com que o a Juventude? foi lindo. Aquela explosão de Mobilização alegria, de toda. energia. Foi lindo, mas hoje Imagina a você, ó, diretoria... vamos perder pro Juventude, melhor, entrega logo, porque a gente tá... É uma sinuca de bico trabalhar com Faz o Pix isso. e olha para o Campeonato E Brasileiro. agora Flamengo na Copa do Brasil não tem o direito de falar, sou inferior mesmo e tudo bem, Mengão. Não tem isso. Ninguém vai dar esse direito ao Corinthians. Não dá. Não tem. Imagine o Ramon Dias colocando o time inteiramente reserva contra o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil, como o Vojvoda fez no jogo do Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Não é só um problema Vai ter uma localizado, chiadeira O gigante. jogador não. reserva que entra se ele quer desempenhar. Mas Ele assim, não vai olha, fazer gol calma, mole mas também. peraí. Dá para usar esse time na quarta-feira e no domingo no Campeonato Brasileiro? Talvez dê para usar o time titular na quarta-feira numa Copa e no domingo no Campeonato Terça, Brasileiro. no caso. E no Cansa, ou numa terça, no caso de Copa do Mas Brasil. depois estoura, porque a vida não é só uma semana. É um acúmulo. E não é um problema só dele. Mas são 2 times, mas agora são 4 jogos, Você quer se ver? passar para a final. No ano passado, o Vanderlei Luxemburgo se viu numa dessa também. Ele foi muito mais longe do que ele pensava na Copa do Brasil, que ele cai contra o São Paulo, e na Sul-Americana. O Luxemburgo também guinou. E não é só o Corinthians, o Rogério Ceni, quando era técnico do São Paulo, passou a priorizar a Sul-Americana na medida em que o São Paulo foi avançando até chegar a uma Recentemente decisão. nós tivemos 2 times, claro, que não têm a dimensão, o peso do Corinthians, mas que tinham se assentado na Série A do Campeonato Brasileiro, foram à Sul-Americana e fizeram boas campanhas na Sul-Americana. Ceará e Atlético Goianiense. Naquele mesmo ano, os dois foram rebaixados. A Ponte Preta jogou final de Sul-Americana, não ganhou. Isso tem um e tempo ainda já, tá aí. né? Eu tô com um exemplo muito recente. Do Ceará, da difícil. Sul-Americana, que você está falando? O Ceará fez uma grande Dorival. campanha na Sul-Americana. Era o Dorival. Aí o Dorival Dorival saiu. sai também. Dorival e aí sai, o mas time- assim, o time vai mais longe na competição paralela, divide o foco. E aí isso tem a saída do Dorival, mas o Atlético Goianiense não sofreu com isso. Fortaleza O Atlético quase foi comprometeu, Copa do né, Brasil e Sul-Americana naquele ano, o Goianiense, e acabou sendo rebaixado no Brasileiro. Não tem como você abrir mão da competição, assim, eu não vou jogar a competição. E isso é um desgaste para a comissão técnica, é um desgaste para os jogadores, por mais que você poupe alguns jogadores, tem um desgaste físico, mas também, por outro lado, se você vai bem numa Copa, você enche
o time de esperança, você mostra que, olha, dá para ser competitivo. É muito difícil equilibrar prato. Mas é muito difícil. O Renato Portaluppi com o Grêmio faz isso muito bem. Foca nas Copas, deixa o Campeonato Brasileiro no meio da tabela e vai. Exato. Só que o Corinthians não está no meio da tabela. E esse ano, para o Renato, foi ali um alívio. Quando ele sobe um pouquinho ali, né? Quando sobe e o time agora tem o foco no Campeonato Brasileiro. E é muito difícil. O Ramon Dias teve ali sucesso no Vasco porque o trabalho durante a semana era muito bem aproveitado. Ele sabia ali usar esse tempo para melhorar a intensidade do time, melhorar fisicamente os jogadores, mas tinha semanas livres com o Vasco. Com o Corinthians ele não tem, então já diminui o tempo de treinamento e mesmo que ele resolva poupar o time inteiro contra o Fortaleza, pelo menos 10 titulares vão viajar para lá para ficar no banco. E tem desgaste da viagem, de concentração. Então, é inevitável isso para o Corinthians, estando nessas 3 frentes. Agora, do lado político, se o presidente Augusto Melo estivesse tranquilo no cargo, sem nenhuma pressão, não tivesse ali ameaça de impeachment, ele chegaria, como o Ramon Dias e a comissão técnica disseram abertamente, falaria, olha, entendemos que estamos ali em 3 frentes, mas a prioridade desse primeiro ano de mandato é permanecer na primeira divisão, o que vier lucro. Aí teria respaldo, comissão técnica, jogadores, para ter o foco no brasileiro e ali sem responsabilidade, sem peso nas Copas. E você acha que isso não tem? Mas ele não vai fazer, porque somente escapar do rebaixamento seria muito pouco para o tamanho da desconfiança que ronda o nome do Augusto Melo. Então, seria muito pouco, inclusive, para salvá-lo de um impeachment. Então, ele sabe que para se livrar dessa situação, para chegar no ano que vem zerado, ele só vai conseguir ir com uma taça. Então, naturalmente, o Corinthians, eu acredito que até o final vai arriscar tudo por um título, inclusive a permanência na Série A. Para usar uma expressão do momento, ele está dobrando a aposta. Sim. Ou, no caso, triplicando a aposta. Porque tem 2 competições paralelas. Para mim, eu só tenho uma coisa, assim, para mim, uma palavra para quem está pensando nas Copas pela situação que está o Corinthians. Porque está pior a situação. A partir do momento que tem uma rodada a menos do que já estava acontecendo, para mim é loucura. Não adianta nada ele ter um título e o time cair para a Série B. Mas nada. E o impeachment, ele vai vir se cair e tiver o título, tá? Porque se ele permanecer, pode até ser que dê certo. Ele está contando com a salvação e um título. Aí sim. Ele está contando com o Memphis Depay. Acreditando na salvação. Ele está contando com o Memphis Depay. Mas estão colocando essa salvação em risco. Isso, exatamente. Porque estão esticando demais a corda. Presidente do Corinthians, eu chamaria aqui e falava, pessoal, é Campeonato Brasileiro. Mas aí você tira o time de campo, então, né? Sim. Você mas não tem nenhuma dúvida que eu faria isso. Que eu priorizaria, mas assim, 100% o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que isso está claro. É o mundo racional. Mas eu acho que isso está claro. Eu acho que isso está claro, a questão de priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é uma conversa que pode até partir do próprio presidente. Eu acho que para mim ali, internamente, é claro. Mas você não pode ignorar o fato de que você está disputando 2 Copas. Vanderlei Luxemburgo tentou fazer isso. Vou colocar só garotos. Não era nem o deu reserva. Certo com os garotos. Os garotos jogaram mais bola. Esse é o ponto. O ponto é que, mesmo você priorizando, pode dar certo você avançar com o seu time reserva, com o seu time de garotos nas Copas. E tem outro lado, né, Mari? E quem disse que priorizando, abrindo mão de Copas, está garantido que vai salvar do brasileiro? Não está garantido. E se não se salva também do brasileiro? Por isso que eu acho que, para mim, o barulho que dá isso. O trabalho principal está na mobilização. Por isso que ele hoje falou, assim, uma coisa que a gente discutiu essa semana, né, professor? Esse jogo estava na conta, perdeu o jogo. Não pode estar na conta. Não está na conta mais, exatamente. Não pode. Ele meio que, assim... eu interpretei dessa forma, que os próprios jogadores entenderam que não, esse jogo aqui se perder, ok, é o líder do campeonato, então não tem ok. Na situação que o Corinthians está, vamos falar, passou uma rodada e nessa rodada, toda a rodada é fundamental. O que aconteceu nessa rodada? Ele foi ultrapassado pelo time que estava atrás dele. E, com certeza, o Romero vai ser cobrado porque perdeu o pênalti, com certeza o Renieri vai ser cobrado porque estava no lance dos 2 gols. Não dá para normalizar a derrota então, assim, nesse desespero. Vai cobrar o que ele entende ali. E, para mim, assim, fica muito claro que quem melhor entendeu a situação do Corinthians é o Ramon. Porque perde para o líder do campeonato fora de casa e demonstra essa insatisfação, para falar o mínimo, na coletiva de imprensa. Então, assim, para mim, o que melhor entendeu a situação do Corinthians é o treinador.
Muito bem. Bom, mas o Corinthians hoje teve 2 pênaltis. Aí o Romero foi cobrar o primeiro pênalti e ele perde. E a gente vai mostrar esses lances para vocês, fãs de esportes, para sabermos se todos concordam ou não concordam. Esse é o primeiro pênalti do Marçal no Mateuzinho. Acho que nenhuma dúvida, né? Pega um pouco da bola, mas não só, né? Pega muito o jogador. O Marçal foi muito mal. O Marçal perde o tempo da bola, e ao perder o tempo, ele não quer perder a viagem. Nisso, faz o pênalti. E foi no momento em que o Botafogo tinha acabado de fazer o primeiro gol, e aí logo depois acontece esse lance. Olha, e o Daronco está super distante nesse lance. Não só nesse, né? Mas nesse aí... Tá difícil, a mobilidade dele caiu muito. Ele tá acompanhando. Mas marca com convicção. Ele não hesitou. Porque é muito visível. Aí o Mateuzinho pega a bola, o Garro pega a mão da bola do Mateuzinho e entrega pro Romero. Eu pensei, agora o Garro vai fazer, né? O gol. Mas não, aí ele vai e entrega pro Romero, o Romero faz isso. Muito mal. Muito o Romero mal. faz isso e o John faz isso, né? Porque pra mim o John, ele já antes começa a desconcentrar o Romero na movimentação dele ali na linha. Ele até dá uma ameaçadinha. O tempo todo de cabeça baixa. Ele parece que vai pular, mas não pula. Ele coloca o pé pra trás e volta com o pé pra linha. Tem um opa ali, Jorginho. opa. Foi completamente inseguro já. Tem o chance aqui. E deu sorte, não. A questão é porque o Garro não bateu. O Garro chuta muito bem, chuta de fora da área bem. Imagina no pênalti, ele acabou que fez o pênalti que coube a ele bater no segundo tempo. Aí é decisão de momento, porque foi ele. O Romero vem com confiança. A partir do momento que o Romero tá vivendo, o dia a dia, né? Não sei E ele pega a bola do Mateuzinho. Eu pensei, será que o Mateuzinho quer cobrar esse pênalti? Quando o Garro pega, né? Mas não, ele pega para entregar mesmo para o Romero, e aí o Romero faz isso. O primeiro pênalti defendido pelo John na sua carreira, ele tem 28 anos já, e é o primeiro pênalti. Ele na base defendia bastante, mas como profissional... Profissional não. Agora. E agora esse segundo pênalti. Tem poucos jogos na carreira. Ele foi muito tempo reserva. Esse pênalti aí, o Daronco vai pro VAR. Eu fiquei com impressão de pênalti desde o primeiro momento, e eu também concordo, achei que foi, mas quero a opinião de vocês. Foi pênalti do Barbosa ali em cima do Ranieri. Revendo por 10 ângulos diferentes, eu concluí que foi pênalti depois que ele falou no VAR. Porque a transmissão mostra a melhor imagem depois que ele já tomou a decisão dele. É um replay mais aproximado, né, que vem por trás do lance. Porque a grande dúvida ali, eu conversava também com a Mara, a gente estava vendo o segundo tempo juntos, se o contato é ombro com ombro, por mais forte que seja, não é falta. Mas é muito braço, né? Então, e ele vai buscar, né? Quando me a gente consegue costas, interpretar, vendo de vários ângulos, que ele, justamente, ele pega nas costas. Nas costas, ele vai com o braço nas costas. Mas não é fácil definir se é nas costas ou se é no ombro. E qual a intensidade? Para mim... A intensidade é grande. O Daronco está dentro da área, ao contrário do primeiro pênalti, ele está com distância curta, de frente para o lance, não tem ninguém na frente, ele enxergou, viu o que aconteceu... Marcou, né? Ele não ia errar, porque ele não ia dar um pênalti, foi pênalti. Não, mas ok dar esse pênalti, mas existe uma margem de interpretação, porque isso, tem... Pequenininha. Não, mas prof, olha... o cara vai buscar, Brilha. Não, mas o Ranieri também... Olha a passagem, olha quanta coisa que você pode dizer. O Ranieri também dá uma forçada para cair. Então, eu não achei, não. Acho que ele não teve, é uma trombada não forte. teve nem tempo não de acho, forçar não. Dá nada. nem tempo A trombada de é forçar. forte. É uma trombada forte. Você vê as costas dele se mexendo. Mas a partir do momento que a gente não chancela o árbitro que tem a visão de campo, que está dentro da área, distância curta, marcar, acabou. Mas, Breiler, a o VAR é para autoridade do isso. árbitro de campo. Não, mas... É para corrigir erros crassos. Para corrigir concordo, mas erros o Daronco crassos tem que ser evidentes. E que... O Daronco tem que ser cobrado nesse lance. Sim, ok, mas eu não discordo do VAR chamar um lance desse. Mas o que se tem de padrão no futebol brasileiro é que qualquer lance de contato que envolva interpretação é chamado pelo VAR. E mesmo que nesse, eu, em campo, daria esse pênalti. Certo. Mas entendo que tem de valer a interpretação Você do árbitro. sofreria esse pênalti, porque é o tipo de pênalti que sim, você chama na Copa CS. Por isso que eu citei do Ranieri. Faria o mesmo, daria um toquinho e já se jogaria. O papel do... Toque me voe. Eu entendo o Breiler e concordo com ele nesse aspecto da arbitragem brasileira
Se apoiar muito no deixar VAR. muitas interpretações para o VAR. Sim. O VAR tem que ser usado, sim. Vou voltar àquela velha premissa inicial do VAR. Mínima interferência, máxima eficiência. É para o lance objetivo. Quando o árbitro viu o lance e interpretou, e ele tem a possibilidade, ele estava de frente para o lance, no mundo inteiro. Mas por que isso? Para você dar dinâmica ao jogo, não ficar parando a cada 30 segundos, não ficar arrastando o jogo. O espectador e a percepção, né, das grandes ligas é de que aquilo ali é um espetáculo para o público. Quando você para, fica 2 minutos, espera aí, vou lá, vê essa câmera, bota outro ângulo, bota aqui. É muito chato para quem está acompanhando o jogo, perde a graça. O cara vai tomar uma água, vai no banheiro, não sei o quê, e mudou, vou ver outra coisa e tal. Então, o jogo tem que estar correndo, o jogo tem que fluir. E eu acho que essa é a grande questão aqui no Brasil. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia. Pessoal, depois da choradeira aí dos corintianos comentaristas, vamos aqui repercutir que John comemora a defesa de pênalti contra o Corinthians e elogia o elenco do Botafogo. Pessoal, a atuação foi excepcional do Botafogo. O John mostrou mais uma vez porque é um dos destaques da sólida campanha e do líder do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o goleiro do Botafogo defendeu o pênalti cobrado por Romero e ajudou o clube carioca a vencer o Corinthians por 2-1 no Newton Santos, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fico muito feliz, primeiramente, agradecer a Deus. A gente sabia da dificuldade do jogo. Uma hora a gente sabia que ia acontecer também a defesa do pênalti que ia sair. Vinha trabalhando bastante, estava acertando todos os cantos e hoje fui feliz demais. E o mais importante é que saímos com os 3 pontos. Fizemos um grande jogo, declarou John, que defendeu o primeiro pênalti na carreira como profissional. E com a vitória deste sábado, o líder do Botafogo pulou para 53 pontos no Campeonato Brasileiro. O clube carioca conta agora com um elenco encorpado para continuar no topo da tabela. John também elogia o grupo. Nosso elenco é muito bom. Todo mundo trabalha muito. Isso ajuda o dia a dia para chegar na hora do jogo a gente fazer um grande jogo. Isso é bom para o grupo. Isso é bom para o ambiente. O importante é a vitória. Sempre. Completou John. Agora o Botafogo inicia as quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira e o Fogão enfrenta o São Paulo às 21h30, horário de Brasília, também no Newton Santos pelo jogo de ida da Copa Libertadores. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. E com Deus, tenha um excelente domingão, né, pessoal? Hoje é domingo, e até a próxima notícia. Valeu!